E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo Souls-like. Não, não, pode ir você. Eu não sou masoquista, se vira aí vocês. ¡Hola, ese gordo! Veja bem. E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Tipo um tapa. Rapaz, os masoquistas gostam mesmo desses negócios aí, né? Filho da puta! Como alguém consegue gostar disso? Ah, é por masoquismo, cara. É por masoquismo. Sinceramente, porque são jogos que claramente não foram feitos para divertir a pessoa. Foram feitos para frustrar. Você pode ver isso no level design, você pode ver isso nos checkpoints, como os checkpoints, eles foram feitos para deixar você longe do boss, para garantir que você perca aquele embalo e para garantir que você acabe sendo acertado pelos inimigos, porque eles colocam os inimigos entre você e o boss, só para fazer raiva mesmo. Que é para você se enfurecer e você ficando com raiva, fique mais suscetível a morrer no boss de novo. Tipo, é feito para te frustrar. Isso não é só difícil, é cruel, é punitivo, é sadismo transformado em videogame. Exatamente. É sadismo transformado em videogame. E ainda assim, por algum motivo que desafia qualquer lógica, milhões de pessoas amam esse negócio. E eu sou uma delas. Ah, eu não sou não. Eu não sou não. Vocês masoquistas, fiquem com os seus masoquismos aí pra vocês. Mas por quê? Como isso aconteceu? Por que existe um tipo de cara que sente prazer justamente nessa dor? De onde vem esse fascínio pelos chamados Souls-like? Aonde vivem? Quem são? Onde estão? Explica aí pra nós, porque eu não consigo compreender não. Pra mim é só um negócio chato pra caralho. Sexta, no Globo Report. E mais importante ainda, o que esses jogos estão dizendo pra gente? Bom, esses jogos estão dizendo pra vocês que vocês são masoquistas. Olha. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Diário dos Games, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Antes de entender o amor pela dor, a gente precisa entender de onde essa dor veio. O que é um Souls-like? A resposta é fácil. Jogos desafiadores com combate metódico, com foco em esquiva, estamina e chefes brutais. Mas isso ia ser uma definição muito rasa. O Souls-like é, acima de tudo, uma filosofia de design, uma visão artística sobre o que significa jogar e sobre como a dificuldade pode transformar um jogo e quem tá jogando. Só que isso começou bem antes de Dark Souls. Jogos difíceis existem desde os fliperamas. Eu mesmo gosto de alguns muito difíceis. Você pega aí, sei lá, The Last of Us, quando você coloca no punitivo. Cara, eu amo aquela dificuldade ali, cara. The Last of Us fica maravilhoso naquela dificuldade. Difícil pra caralho. Muito mais difícil que Dark Souls. Mas eu amo aquilo ali. Jogos exigiam reflexos precisos e castigos brutais aí por erros mínimos. Não era só pra testar o jogador, era pra fazer ele colocar mais ficha e o dono ganhar mais dinheiro. A dificuldade tinha um propósito comercial, só que quando a From Software entrou nessa jogada, as coisas já estavam mais avançadas no tempo e tudo começou a mudar. A From começou como uma empresa de softwares pra PCs. Será que o software que os caras faziam eram difíceis de instalar também? Só depois dessa, ela entrou em games com Kingsfield, um RPG em primeira pessoa lento e obscuro lançado no ano de 1994, época que a seleção brasileira ainda tinha algum respeito. Mas foi só com a chegada de Hidetaka Miyazaki que as coisas começaram a tomar forma. Miyazaki era apaixonado por literatura fantástica, ele curtia livros de fantasia inglesa, mesmo sem entender tudo, o que forçava ele a preencher as lacunas dessas histórias com a sua própria imaginação. Ah, tá explicado porque ele só faz história merda nesses jogos Souls. É por isso que esses jogos tudinho tem umas histórias incompletas, né? Ah, tá explicado.
Isso moldou completamente a forma dele de contar a história também. Eu já contei toda a história do Miyazaki aqui, tá no canal, se vocês quiserem conferir eu vou deixar aí pra vocês. E aí quando ele tava ali no projeto de Demon's Souls e viu que o jogo tava fadado ao fracasso, ele assumiu o projeto. O jogo não teve um sucesso comercial imediato, só que com o tempo ele deu certo, e era diferente de tudo que existia. E a partir desse jogo nasceu uma filosofia, uma nova forma de jogar, um novo estilo, um novo gênero de game. E aí nós tivemos Demon's Souls em 2009, que foi o primeiro jogo, Dark Souls em 2011, Dark Souls 2 em 2014, Bloodborne em 2015, Dark Souls 3 em 2016, Sekiro Shadows Die Twice em 2019 e o último Elden Ring em 2022. Tá, e agora que você já conhece todo esse inferno de jogos, agora que a gente já viu tudo isso, vamos voltar lá pra pergunta: como alguém consegue gostar disso? Responda pra nós, porque eu sinceramente não vejo como. Eu já até zerei Nioh 2 vezes, porque me pagaram, e ainda não vejo graça em jogos Souls. Pra mim é tudo jogo masoquista e puro tédio. E talvez essa resposta não esteja só na dificuldade, nos chefes absurdos ou no desespero de você morrer e perder tudo. Talvez a resposta esteja nas histórias, ou melhor, nas mensagens que cada uma dessas histórias conta pra gente. Isso aí eu duvido. Isso aí eu duvido, porque essas histórias desse jogo é tudo incompleto e tudo merda. Você pode olhar, você pergunta aí pros seus amigos: "Ei, você zerou Dark Souls, né? Você pode me explicar a história?" Aí veja o resultado. Sem falar diretamente. E é aqui que o jogo começa de verdade. Porque teve um período da minha vida que eu realmente não curtia Souls-likes. Eu via ali o gênero, conhecia, via pessoas jogando, mas pra mim, ele não fazia sentido nenhum. Eu não Pra mim ainda não faz. Eu já joguei muitos Souls porque me pagaram, e pra mim ainda são um jogo merda. Já até zerei alguns e ainda são um jogo merda. não gostava desses jogos, eu não tinha interesse. Não tinha graça pra mim entrar num jogo onde eu só ficaria morrendo e morrendo e morrendo, sem entender direito o que estava acontecendo. Só que em dado momento, a nossa cabeça começa a mudar pra algumas coisas. E isso foi acontecendo comigo aos poucos. Eu comecei a me interessar um pouco mais por RPG, por histórias medievais. E aí uma coisa foi levando a outra, e quando eu vi, eu tava assistindo e consumindo bastante conteúdo sobre Souls-likes, principalmente sobre Dark Souls. E aí quando eu vi, eu tava curtindo demais a lore daquele mundo, né, a genialidade ali por trás da história, porque tem muita gente que fala que não existe história em Souls-like. Eu sou desses, não existe história. Pode perguntar pra qualquer youtuber ali que ele não vai conseguir lhe explicar a história, porque ela nem sequer tá completa no jogo. E você mesmo falou que o Miyazaki, ele, quando eu era mais novo, ele via as histórias e não conseguia entender a história toda, e isso se tornou a filosofia dele. Amigo, você tá completamente errado. Existe. Ela só não é contada de uma forma tradicional, de uma Ela não é contada de modo tradicional, justamente porque ela não tá completa. O próprio Miyazaki já admitiu. forma muito clara. Então não só existe uma história, como existe uma história brilhante por trás de tudo. Então eu comecei a me interessar demais por ela. Já tinha jogado alguns jogos às vezes, mas não tinha sido fisgado. E aí depois de um tempo eu realmente fui me interessando, fui curtindo cada vez mais a lore desses games, vendo ali a proposta que era realmente diferente de tudo que eu já tinha jogado. E aí quando eu fui perceber, o bichinho do Souls-like já tinha me mordido. Porque as histórias desses jogos, elas vão muito além. Com Dark Souls 1 sendo ali sobre ciclos, né? Ele pra mim é uma das histórias mais melancólicas já contadas em um videogame. Só que ele nunca conta nada diretamente. O mundo tá morrendo, a Era do Fogo, a tal Era do Fogo que é falada, tá acabando, e todo o ciclo de luz e trevas gira em torno dessa negação do fim. Gwyn, o rei ali de Lordaeron, o Senhor da Luz, não aceita que a chama se apague. Ele sacrifica tudo para manter ela acesa. E no fim, ele virou uma casca do que ele era, representando ali o medo do esquecimento, da morte e de um fim que é inevitável. E quantos de nós não tentam manter acesa alguma chama que já tá extinta também? Algum ciclo que já se fechou, só porque às vezes a gente teme o que pode vir logo em seguida. E o mais maluco é que o jogo te dá o poder de decidir. Você pode manter a chama viva, repetindo o ciclo e sabendo que, inevitavelmente, tudo vai começar a apagar de novo, ou deixar ela morrer e abraçar a Era das Trevas. Então, qual é o final bom nessa história? Existe? Eu não sei, porque acho que pra mim só existe ali a consequência do que você faz. Prolongar mais um fim, que é inevitável, ou quebrar um ciclo e iniciar algo novo, ainda desconhecido, que pode ser ruim, mas que também, por que não, pode ser bom. E Dark Souls 2 eu sei que ele tem uma lore maravilhosa, mas como eu falei pra vocês, eu não zerei o jogo. Então eu quero realmente sentir o que esse jogo tem a dizer antes de falar. Mas eu posso falar de Dark Souls 3, que é o meu preferido, se não um dos meus preferidos aí da saga. Que é quase um poema sobre ruína, sobre decadência. Com essa Era do Fogo já sendo prolongada aí por muito, muito tempo. E tudo tá caindo em pedaços, tudo tá degradado. É um mundo onde velhos heróis e reis já não brilham mais. Os deuses estão perdendo, os reinos estão virando cinzas. Dark Souls é o fim do fim. E é justamente nisso que a gente vê uma certa beleza, uma certa filosofia de ver que o fim é inevitável. Cabe a gente abraçar isso e entender que do fim podem surgir coisas novas, ou então negar ele até que tudo seja arruinado. E isso é simplesmente uma coisa genial que os Souls-likes conseguem fazer. Pra mim é tudo besteira.
E eu queria abrir um parêntese aqui, porque até agora eu falei de lore, falei um pouco aí da mitologia, falei sobre os jogos, como eles funcionam, quais são os lançamentos, falei da grandiosidade deles, como se fosse algo bem externo mesmo, analisando os jogos. Só que a verdade é que eles mudaram também a minha vida. Eu tenho uma história muito pessoal com esses jogos, especialmente Eu também. Uma história de ódio. Porque o pessoal me paga até hoje pra jogar essas merda aí. com Bloodborne, porque eu joguei ele num período bem difícil que eu passei na minha vida, que eu Bloodborne é outro. Bloodborne, olha só, você começa o jogo e você tem que. A primeira coisa que você ganha de informação lá é que a motivação do protagonista é tentar ir atrás do tal do sangue. Eu não lembro o nome do sangue, era sangue branco. Alguma coisa assim. Atrás do sangue branco, mas tem um nome diferente. Acho que é sangue pristino, sangue. Alguma coisa assim. Você nunca, em nenhum momento do jogo, você consegue esse tal desse sangue branco. Nunca. Você zera, não sabe o que é. Ninguém na internet sabe o que é. Eu mesmo já procurei sem. Ninguém sabe o que é essa porra desse sangue branco. A motivação do protagonista, ninguém sabe o que é até hoje. Pra você ver como as histórias desse jogo são merda. não vou entrar em detalhes agora, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre toda essa história aqui no canal um dia, pretendo aí contar essa história pessoal pra vocês um dia, mas o que eu posso dizer é que Bloodborne praticamente me salvou. Ah, you found yourself a hunter. E isso já fazem vários anos. Só que ele continuou presente na minha vida. E ano passado, acho que alguns de vocês já estavam por aqui vão lembrar, eu voltei com o canal. Depois dele estar um bom tempinho parado, com 200 inscritos. E hoje ele tá aí nesse momento com 13 mil e pouco. E naquela época eu voltei com o canal porque eu tava novamente em um momento bem difícil. Precisava de uma válvula de escape. E nessa época foi quando eu peguei o Bloodborne pra platinar ele. E eu platinei durante uma época muito difícil. E Caramba, platinar jogo Souls. Aí é masoquista mesmo, viu? Rapaz, eu não consigo olhar pra esses masoquistas e não imaginar uma pessoa sendo chicoteada lá e sentindo prazer. Ai, que delícia. Ai, gostoso. Vai chicotear mais. Vai ter que sangrar mais. Vai chicotear mais com força. Isso, coloca uns espinhos no chicote. Ai, que delícia. Sabe? É assim que eu imagino esses masoquistas. mais uma vez ele foi ali um amigo presente, uma companhia presente na minha vida. Então eu tenho uma história muito pessoal com esse jogo. E não tem como eu não dizer que não só ele, mas os outros Souls mudaram a minha vida e a minha forma de pensar para algumas coisas também. Porque esses jogos me fizeram enxergar o mundo de outro jeito. Eles me fizeram ver a beleza mesmo dentro do caos. Comigo é justamente o contrário. Esses jogos me fizeram ver como dá pra odiar algo sempre mais. Encontrar sentido mesmo na dor. E me fizeram aceitar a luta mesmo quando tudo parecia perdido. Porque foi através de um videogame, de uma caçada numa cidade infectada por horrores cósmicos, que eu encontrei a força para continuar passo a passo. E quando eu falo isso, eu não tô exagerando, eu tô contando a minha história. Esses jogos têm uma profundidade que a gente não vê todo dia nos videogames, a gente não vê em todos os jogos. Não é só a dificuldade, é a combinação entre mundo, atmosfera, personagens, narrativa e gameplay. E isso cria algo absolutamente único. E tem jogos com histórias boas em outros gêneros também. Só que aqui é diferente, porque aqui a história não é dada de bandeja pra você, ela é descoberta. E é por isso que me dói quando alguém fala que Dark Souls não tem história. Você tá Ei, cara, depois você vai ouvir isso muito aí, porque Dark Souls não tem história, não. Não tem história, não. Se tiver, faça um vídeo completo detalhando a história aí. Eu duvido. Duvido. errado. Sinceramente, diante de tudo que eu falei até aqui, diante de todos os temas profundos que esses jogos carregam, como que você pode falar que Dark Souls não tem história? Ele tem. Talvez essa história só não seja contada de uma forma que você gosta, mas não tem como negar que esse jogo tem lore, que esse jogo tem história. E uma história bem grandiosa, por sinal. É uma história incompleta. O próprio Miyazaki já deixou claro que ele faz as histórias assim, que é pro pessoal ficar fazendo vídeo de especulação. O pessoal especular. Eu acho que tal coisa é desse jeito. Eu acho que tal coisa é assim. Ele já deixou claro. You know, and I can die with hope in my heart. Ela não é uma história entregue em cutscenes longas, em diálogos que você fica olhando pro NPC falar por horas em linhas de diálogos que você vai escolhendo. Ela é uma história contada nos detalhes, nos itens, nas entrelinhas, na arquitetura das próprias ruínas do jogo, e muitas vezes até nas mortes que a gente vai sofrendo durante a campanha. É uma história que tá lá pra quem quer encontrar ela. Você pode simplesmente zerar o jogo e nem perceber, nem entender nada. E não tem problema. Se você curte, só vai. Mas dizer que não tem história é um erro muito grande. Tem história, não. E se tiver, tá incompleta. Miyazaki mesmo já deixou claro. Jogos têm histórias grandiosas, geniais e com significados que são muito profundos. E se você for atrás, se pesquisar, assistir vídeos, tem canais aí incríveis que fazem um trabalho impecável
pra contar essa lore, você vai ver que a história tá lá, pronta pra ser sentida pelo Um monte de canal com especulação de como as histórias são. Só especulação, nada de fato. jogador. E quando você se conecta com ela, quando a mente se expande pra essa nova ideia, ela jamais volta pro tamanho original. Foi isso que esses jogos fizeram comigo. Eles expandiram a minha forma de pensar, de ver o mundo, de entender muitas dores da vida. E tudo isso num videogame. Souls-likes me fizeram amar ainda mais o que os jogos podem ser. Porque sim, vidas podem ser transformadas por um jogo. A minha foi, tenho certeza que a de muitos de vocês foi também. Então conta aí pra gente nos comentários depois o que mudou a sua vida nos jogos. Sim, Souls-likes tem momentos muito frustrantes. Você vai morrer, vai xingar, vai querer tacar o controle longe, desistir. Só que sinceramente, tudo é assim, a vida é assim. E talvez por isso esses jogos ressoem tanto com a gente. Porque mesmo com tudo que eu falei lá no começo, eu amo esses jogos de um jeito que eu nem sei explicar direito, mesmo com todas as dificuldades. Aliás, as dificuldades são parte desse caminho. Bom, então o objetivo que eu tinha de fazer o react desse vídeo aqui para saber qual era a resposta não vai ser respondido pelo visto. Eu vou ter que continuar procurando. Tem uma coisa também que eu preciso comentar, que é o gameplay, porque muita gente fala que Souls-likes são complexos, e de certa forma eles são mesmo. Você tem ali dezenas de builds possíveis, magias, armas, status, atributos, resistências. Elden Ring, por exemplo, ele te dá um arsenal gigantesco pra você montar o seu personagem, e isso pode assustar quem é novato. Só que sabe o que é curioso? Ao mesmo tempo, esses jogos são extremamente simples. Eles não são como tantos outros jogos modernos, que lotam a sua tela de tutoriais, setas, dicas, HUDs piscando, como se você fosse um idiota que precisa ser guiado pela mãozinha o tempo inteiro. Não, aqui o jogo te joga no mundo e é isso. Se vira. Ele é seco, direto, pra alguns até é ríspido, e tem gente que vai estranhar isso. Só que eu adoro, e eu tenho certeza que muitos de vocês adoram isso também, porque eu gosto daquela sensação de estar num mundo que não se importa muito comigo. Um mundo perigoso, caótico, onde o inimigo mais fraco pode te dar muita dor de cabeça, e um mundo onde cada passo é uma descoberta, e cada descoberta pode ser sua morte. E o mais incrível é que isso tudo se conecta com a própria história, porque no começo do jogo, você é um nada, um ninguém, um rejeitado, uma cinza, um caçador perdido, um shinobi desonrado, um maculado esquecido. Você não entende nada, você não tem nada, você é fraco. E o jogo faz questão de te lembrar disso, e de te fazer sentir isso. Você vai morrer, e vai morrer muito, meu amigo. Só que aí, você também vai avançando, vai melhorando, vai aprendendo, você começa a decorar os padrões dos inimigos, começa a entender como distribuir os seus pontos, começa a escolher melhor as suas armas, a respeitar o tempo de ataque, a observar antes de agir, e a ter mais paciência. E lá no fim, quando os créditos sobem, depois de dezenas ou centenas de horas, você olha pra trás, pra todo esse caminho que você percorreu, e fala, caramba, olha onde eu cheguei. Eu era aquele nada, aquele Zé Ninguém, que mal sabia bater em alguém com uma espada, e agora eu tô aqui. Venci um por um, cada boss, cada área, cada armadilha, cada golpe baixo que o jogo me deu. Eu passei por tudo isso sozinho. E essa, pra mim, é a beleza do gameplay nesse jogo. Pra mim não é. Como eu disse, eu já zerei Nioh 2 vezes, e já cheguei longe em alguns outros jogos Souls, e pra mim é a mesma merda, cara. Ainda são os mesmos jogos detestáveis. Se não tivesse impacto pra eu zerar, nem tinha zerado. Não tinha mais nem pego neles, nunca mais. Jogos. Eles não precisam ficar te explicando cada passo que você dá. Eles confiam em você. Eles jogam a responsabilidade nas suas costas. E por isso, cada jogador vai viver a sua própria jornada. Tem boss que eu matei de primeira e você vai passar dias travado. E vai ter boss que você não vai nem lembrar de tão fácil que foi. E pra mim, ele pode ter sido o mais difícil do jogo. Ele pode estar na minha lista de bosses mais difíceis que eu já passei. E essa imprevisibilidade, essa diferença de um pra outro, essa liberdade, né, da jornada, é o que torna a experiência também tão intensa. E sim, às vezes esses jogos são injustos. Você vai passar raiva, você vai querer largar tudo, só que quando você vence, quando você passa, não tem sensação igual, cara. De verdade, é bom demais. E é por isso que eu amo esses jogos. Eu discordo. Eu nunca sinto essa sensação. Quando eu consigo passar de qualquer desafio nesses jogos, eu só sinto que eu vou pra um desafio maior e mais chato. Com tudo que eles têm, com toda a sua crueldade, com toda a sua dificuldade, eu simplesmente amo esses jogos. Dito isso, quando alguém me pergunta como alguém consegue gostar... Opa, eu vi ali. Sangue pálido. Ali, a palavra que eu procurava. Sangue pálido. Ninguém sabe que merda é essa, cara. Ninguém. Ninguém. Pra você ver como as histórias desse jogo aí são umas merda. ...de Dark Souls, ou quando alguém diz que Dark Souls nem história tem, bom... É tudo isso que eu falei nesse vídeo que vem pra minha cabeça. Dark Souls é maravilhoso, Souls-likes são maravilhosos. Talvez na sua primeira experiência, ou às vezes ali na sua segunda, terceira, você simplesmente não goste. Vai achar o jogo lento, chato, frustrante, seja o que for, tudo bem. Esses jogos não são feitos pra agradar todo mundo realmente. Eles são duros, eles são secos, são impiedosos às vezes. Só que pra alguns de nós, em algum momento, eles se tornam
obras de arte. E eu vejo esses jogos assim, eu vejo a história neles do jeito que eu comentei. Eu sinto o gameplay exatamente como eu descrevi. E você pode sentir de uma forma diferente, mais simples ou até mesmo mais complexa, completamente oposta ao que eu penso. E tudo certo. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Mas é por isso que eu amo esses joguinhos difíceis do inferno que fazem a gente passar raiva. Eu adoro Souls-like. Porque eles vão além. Eles fazem coisas que poucos jogos ousam fazer. Porque eles constroem mundos que poucos jogos, muitas vezes, têm coragem de construir. E eu acho que mesmo quem não curte, mesmo quem acha que o jogo não é pra ela, essa pessoa costuma respeitar. Respeitar a comunidade, respeitar a jornada, respeitar o impacto que esses games têm. Porque sim, a From Software mudou a indústria dos games. Mudou. Mudou sim. Mudou. Não sei se pra melhor, mas mudou. O Miyazaki mudou a história dessa mídia. E quando você junta tudo, a narrativa fragmentada, o gameplay dificílimo, os mundos melancólicos, os personagens em dificuldades, o que você tem não é só um jogo, é uma experiência. E pra mim, é uma experiência que ficou marcada. Eu lembro de cada Souls que eu zerei como quem lembra de uma fase da vida. Eu lembro da época, eu lembro do que eu tava vivendo, eu lembro do que eu tava sentindo, e eu lembro de cada um desses jogos com muito carinho, porque eles são realmente muito especiais. E eu só consigo lembrar deles com ódio. Cada um à sua forma. Eu joguei alguns deles quando eu tava mal, quando a vida tava difícil. Bloodborne foi aí, como eu falei, um jogo que me acompanhou em momentos sombrios. E eu joguei a primeira vez em uma fase ruim e depois platinei o jogo em outra fase igualmente ou até mais difícil. Dark Souls 1 também foi um companheiro aí em tempos escuros. E eu não sei explicar o porquê. Eu sei que parece que jogar um Souls-like quando a vida tá difícil torna a experiência ainda mais intensa, ainda mais real, porque você vê no jogo os perigos, os medos, os monstros daquele mundo, né? Como se eles fossem os problemas da sua vida. Você morre, falha, passa raiva, apanha, mas aprende e principalmente tenta de novo. E quando você consegue, quando você vence, a sensação é indescritível. É como se o jogo estivesse falando, sim, tá difícil agora, eu sei que tá, mas você consegue, você pode. E ali, naquele mundo sombrio, você encontra algo parecido com uma paz meio torta, meio dolorida, mas que te envolve, porque você se vê nos personagens. É coisa de masoquista. Isso é coisa de masoquista, doido. Você também carrega uma sombra, também se sente quebrado, mas mesmo assim, você continua. E isso pra mim, vai muito além de videogame, vai muito além de entretenimento. Jogar um Souls num momento difícil é uma experiência marcante, porque ele te mostra de um jeito muito cru que você pode vencer, que você pode crescer e que você pode evoluir. E quando você finalmente passa por tudo aquilo, o sabor da vitória, da superação e da conquista é algo que pouquíssimas outras coisas na vida conseguem te dar. Ah, comigo não tem isso não, cara. É como eu disse, eu já zerei esses negócios aí, mais de um jogo e sinceramente eu só tenho ódio. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!